Bom, olá pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma atividade aí da Semana Pedagógica Moonshot 2023. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, né? Eu sei e conheço já aí a trajetória da Moonshot e entendo que todas as atividades, todos os eventos que a galera da Moonshot organiza são, né, eventos que enriquecem a experiência dos educadores em várias áreas, né, pela proposta de discutir várias temáticas relacionadas ao uso ou não de tecnologias. E já fica aí meu agradecimento pelo convite, tá? Deixa eu me apresentar então e falar um pouco sobre o que a gente vai discutir nessa nossa live, né? Então, meu nome é Danilo Lemos Batista, sou professor do Instituto Federal de Sergipe e na minha formação eu sou da área da matemática, né? Sou professor de matemática, tenho um mestrado em educação, mas dentro aí a minha formação também continuada, né, faz parte aí das minhas experiências e, e né, do rol aí de habilidades que eu tenho adquirido ao longo da minha carreira. Eu também sou audiodescritor e designer instrucional, tá? Então já tenho mais de 20 anos aí na docência, sendo professor da educação básica. Passei muito tempo na educação básica na Secretaria de Educação do Estado da Educação e agora aí no contexto da formação profissional e também graduação, né, que a Rede F propõe e tem também formação no ensino superior atualmente. Tá? Então, a ideia, né, de trazer essa discussão para vocês, né, a gente pensar aí nessa trilha de educação inclusiva, né, como é que a gente poderia contribuir nesse cenário. Eu já tive alunos com a minha experiência com alunos com deficiência em vários contextos, né? Vem desde quando eu era professor da, da rede estadual, tá? E desde então aí as minhas áreas de atuação e também de pesquisa são tanto na área de tecnologia quanto na área de inclusão, tá? Por isso que a gente está trazendo essa discussão. E eu, quando fui, né, convidado para fazer essa fala, eu pensei muito sobre qual seria a melhor temática aí para a gente abordar e discutir. E o que me veio à mente foi uma pergunta que eu sempre, que com frequência eu recebo, né, quando o pessoal sabe aí da minha formação, do meu perfil profissional, quem atua com tecnologia, a turma no contexto de inclusão, especialmente, né, no cenário, na área da educação especial. Ah, Tanto é que quando eu atuo na graduação, como professor de licenciatura, né, na minha instituição nós temos uma disciplina chamada Educação Matemática Inclusiva, que, que geralmente eu ministro. E quando o pessoal sabe aí do meu perfil, uma pergunta que não é rara eu receber é justamente essa, que foi a inspiração para o tema dessa nossa conversa. Danilo, me indica aí um aplicativo para o meu aluno autista da quinta série, do quinto ano, né? Ou, eu queria uma sugestão de um aplicativo que eu possa usar com um aluno com deficiência intelectual no sexto ano, com síndrome de Down, com deficiência X na série tal. Geralmente a pergunta vem formulada dessa forma. Então a ideia é, nesses minutos que a gente vai passar aqui nessa discussão, a gente falar um pouco sobre isso e como é que a gente conseguiria responder melhor essa pergunta, né? Ou talvez vocês vão perceber que a minha proposta, né, nem necessariamente responder especificamente essa pergunta, né? É como é que a gente repensa essa pergunta para que nossa resposta seja mais assertiva e atinja o objetivo que eu quero atingir, que é geralmente atender uma demanda de um aluno com deficiência em determinado contexto, tá? Então, como foi preparada essa jornada? Nessa jornada a gente vai abordar esses 4 tópicos, né? Um primeiro tópico é o aluno padrão médio, entender o que seria esse aluno padrão médio. Um outro, tecnologia e inclusão, aplicativos na educação. E depois vou apresentar um roteiro para você que queira, né, que precisa traçar como sugestão para que essa resposta aí seja dada da melhor forma possível. Né? A resposta para
para que aquele questionamento seja dado da melhor forma possível. Tá? Para iniciar, então, a gente precisa entender e refletir o seguinte, né? Os currículos atuais são concebidos para quem? Tá? A gente entende que todo docente, quando se coloca numa determinada instituição ou numa posição que vai iniciar sua prática, ele não pode fazer o que ele quer, né? Ele não tem total liberdade para fazer o que ele quer. Ele sempre vai estar ancorado e vai estar embaixo de um guarda-chuva, que é o currículo, né? O currículo da instituição, da unidade onde ele está atuando. Essa instituição vai estar atrelada a um currículo que é um currículo da tua rede, seja uma rede estadual, municipal, particular, que certamente também vai estar atrelado a uma proposta maior, né, que vem aí do Ministério da Educação. Tá? Isso aqui é preconizada e definida pelo MEC. Então, né, se a minha prática ela não é, eu tenho que estar alinhado a essa proposta curricular, né, eu tenho que entender para quem é concebido esse currículo. E no final das contas, quando a gente vai pensar no currículo que a gente está, onde a gente atua, nas nossas instituições, pelo menos a maioria delas, a gente invariavelmente vai perceber que esse currículo é concebido para o que o David Rose, né, que discute sobre uma abordagem que é relacionada ao design universal para a aprendizagem, que ele nos aponta, né, que é justamente pensar nesse aluno padrão médio. Então, qual seria, por exemplo, o teu aluno padrão médio? Você já pensou? Né? Já imaginou como é que a gente vai ter aí uma perspectiva em que... Vou dar um exemplo, né, para vocês. Durante muito tempo, provavelmente, se alguém perguntasse para mim qual seria... Para quem geralmente é esse aluno que eu dou aula, que eu ministro, eu sendo professor de matemática, pode ser que mesmo que não seja uma forma... Eu faça isso de uma forma intencional, mas certamente a prática que eu fazia durante muito tempo, certamente alguns professores podem se identificar com isso, seria para aquele aluno, né, vou pensar assim, matemática, então é um aluno que é um menino, é um homem, tá? Porque a gente vai ter essa questão de como é para quem é que a matemática serviria, né, ou seria mais adequada, se é para meninos ou para meninas, então poderia ser para um menino, vamos pensar assim, branco, um homem branco, que tem todos os pré-requisitos anteriores da matemática que eu estou dando ali naquele momento. Se é um aluno do quinto ano, eu já vou entender que esse aluno já tem todos os pré-requisitos, porque ele já passou por todas as séries antes de chegar nessa, então naturalmente já é para ter esse conhecimento prévio, né? E é um aluno, inclusive, naturalmente engajado para estar na minha aula, ou seja, ele sabe que eu entendo que se ele está numa sala de aula, ele sabe que ele está ali por um motivo, para um objetivo, então ele tem que estar naturalmente engajado para estar ali, né? Inclusive prestando atenção no que eu estou falando para ele. E a minha aula, certamente, durante muito tempo, foi norteada por esse perfil de aluno, que é esse meu aluno padrão ilusório, né? Que eu estou trazendo esse termo que o David Rose, né, ele usa. Então veja por que é um aluno padrão ilusório, né? Porque todas as nossas salas de aula são heterogêneas, né? Obviamente a gente historicamente tem começado a entender que historicamente a percepção de que meninas teriam mais dificuldade em matemática de meninos, isso não já caiu por terra. Entender também, né, que nós entendendo da nossa realidade, do nosso sistema educacional, a gente entende que alunos podem chegar sim naquela série com algumas lacunas, então eu tenho que entender essa demanda. Tenho que entender também que a questão do engajamento, né, esse engajamento natural, não necessariamente só existe um tipo de motivação, né, então a gente tem motivações que são internas, que são externas, e eu tenho que considerar isso na minha prática. E é justamente por entender que eu não posso pensar, um currículo pensado no aluno padrão médio, né, é um currículo exclusivo, porque tenta homogeneizar toda uma turma, o David Rose traz essa proposta aí, né, de uma abordagem que a gente conhece hoje como design universal para a aprendizagem. Eu estou falando todo esse preâmbulo para a gente, quando chegar na discussão sobre os aplicativos, né, ter aí uma contextualização por trás. Tá? No design universal para a aprendizagem, a gente tem esses três princípios, que são
O princípio de oferecer várias formas de apresentação e de informação. Deixa eu pegar aqui o mouse para ajudar, né? Isso quer dizer que, né, para a gente ter um currículo inclusivo, uma prática voltada para esse currículo inclusivo e acessível, a gente tem que oferecer diversas formas de apresentação da informação, como o docente que está ensinando alguma coisa. E aqui dá um exemplo, né? Pode ser tanto textualmente, né, como esquemas gráficos, oralmente, porque invariavelmente o professor ensina falando, né? Então, a ideia de diversificar as formas de apresentação da informação. O segundo um outro princípio é o princípio de possibilitar, ofertar diversas formas de ação e expressão desses alunos. Então, à medida que eu diversifico na apresentação, eu também tenho que diversificar as formas como o aluno se expressa e expressa aquilo que ele aprendeu. Então, a gente entender que eu preciso diversificar essas formas. Então, se ele vai fazer alguma produção escrita, a gente geralmente avalia a partir de uma produção feita pelo aluno, né? Seja uma produção no meio digital, seja uma produção em vídeo, enfim. E, por fim, um terceiro princípio, que é o princípio de ofertar várias formas de engajamento, tá? Ou seja, aquela percepção de que o aluno tem que estar ali naturalmente engajado, porque ele sabe que está na escola e na escola tem que se aprender alguma coisa. Então eu deveria participar da minha aula de matemática e aí prestar atenção direitinho ao que eu estou falando, independente do que seja e da forma que seja. O terceiro princípio nos lembra que não, isso tem que fazer parte do planejamento do professor. O professor precisa ofertar várias formas de engajamento, seja, por exemplo, né, adotando a metodologia de trabalhos em grupo, isso é uma forma de engajar, sim. Né? O trabalho colaborativo, o trabalho em grupo é uma forma de trazer, de acrescentar uma experiência, uma dinâmica que engaje esse indivíduo, né, os alunos, seja por estabelecer critérios de promoção, pontuação, premiação, ou inclusive, principalmente, né, tratar aí, quando a gente fala de apresentar problemáticas e áreas que são do interesse do aluno, né, isso também é uma forma de engajar, tá? De pensar no engajamento. Se o aluno tem uma relação com aquele determinado tema, ele vai estar mais propenso a estar mais engajado e motivado para aprender. Tá? Então, dito isso, e aí entrando já na questão das tecnologias, no contexto da inclusão educacional, né, como é que a gente percebe que a tecnologia está dentro da inclusão, né, e se aplica à inclusão? Eu separei aqui, então, os dois tipos de tecnologias que a gente pode identificar mais especificamente, né, dentro desse cenário, tanto a tecnologia assistiva quanto a tecnologia educacional, tá? E aí a gente vai separar a tecnologia assistiva como aquela tecnologia que é de uso do usuário. Isso quer dizer que geralmente é aquele recurso, né, que o usuário vai estar cotidianamente com ele, mesmo em contextos, inclusive, que não sejam educacionais, tá? A gente vai ver um exemplo aqui. E uma tecnologia educacional que vai ter um fim específico, né, e esse fim vai ser apontado e definido pelo uso do profissional da educação, tá? Então a gente vai estabelecer aí essas duas categorias e eu vou utilizar, fiz essa categorização, né, também porque a gente vai dar dois exemplos para ilustrar essa nossa discussão, tá? Então, entendendo isso, vamos relembrar aí o questionamento, né, que é o motivador aqui dessa fala. Reformulando a pergunta, que eu não quis colocar no título dessa fala, né, ela seria mais ou menos reescrita dessa forma aqui. É comum perguntarem que aplicativo, geralmente a pergunta é essa, que aplicativo eu posso usar com meu aluno autista, e aí eu posso substituir esse autista por outros perfis, deficiência visual, auditiva, síndrome de Down, deficiência intelectual, tá? Do X ano, né? De tal ano, quinto ano, sexto ano, primeiro ano do ensino médio, enfim. E aí, sempre que me colocam essa pergunta, eu sempre respondo da seguinte maneira: olha, eu não consigo responder essa pergunta do jeito como ela está sendo colocada. Realmente, né, para mim, é impossível a gente responder uma pergunta feita nesse formato. Tá? E a gente vai discutir aqui, então, o porquê. Tá?
quando a gente pensa nessa perspectiva, quando eu recebo esse questionamento, né, então eu vou imaginar que a pessoa. ah, Deixa eu voltar para aquele slide para a gente refletir um pouco mais, que é o seguinte, né, a gente hoje tem uma perspectiva de inclusão social que é muito diferente da perspectiva adotada décadas atrás, tá? Hoje é entendido que no modelo atual, né, a gente tem que perceber que a deficiência, ela não necessariamente, obviamente, o indivíduo que tem uma deficiência ele tem uma limitação, tá? Mas essa deficiência ela é evidenciada pelo meio e pelas relações que são justamente o que a gente deveria entender que são deficientes. Então, quando a gente identifica um cadeirante, identifica a deficiência do cadeirante em termos de ter limitações de locomoção, no final das contas, a gente tem que começar agora a olhar na seguinte perspectiva. O meio para esse cadeirante é o que vai evidenciar a sua deficiência. Uma calçada para esse cadeirante que tem uma rampa num determinado local, então se eu tenho uma calçada e a rampa está aqui, né, o meio está impondo ao cadeirante uma única forma de acesso, que é através dessa rampa, né? Se eu tivesse uma calçada concebida para ser totalmente inclusiva, toda a calçada ela estaria nivelada, né, na mesma altura da rua. Isso quer dizer que o cadeirante não teria só essa opção aqui. A rampa, né, no final das contas, a gente pode entender, né, que ela evidencia a deficiência do cadeirante, o fato dele não poder se locomover da maneira como ele quer. E ele poder ter acesso a essa calçada no local onde ele quer. Tá? Então, é nessa perspectiva, hoje a gente entende que, no contexto da escola, né, o ambiente da escola tem que estar adequado. Por que a gente tem que adequar o ambiente? Por que a gente tem que adequar as metodologias? Por que a gente tem que adequar os nossos olhares? Justamente por isso, porque na verdade as deficiências são evidenciadas pelo meio e as relações e as interações que são deficientes, certo? E não o indivíduo. Então, quando a gente coloca aí que é o meu aluno autista, eu estou enaltecendo, enfatizando, evidenciando a deficiência, né, ou a condição, que é o autismo, que é a síndrome, que é a deficiência em si, tá? E aí a gente vai entender como é que essa discussão poderia ser melhor feita, ou essa pergunta, esse questionamento seria melhor formulado. Por quê? Se ele vem com essa pergunta para mim, né, uma colega professora ou um colega professor vem com esse questionamento, aí eu vou pensar o seguinte, poxa, peraí, o que seria um aplicativo para autistas, então? Tá? Existe um aplicativo para autistas? Aí eu vou trazer dois exemplos. Um primeiro exemplo é o AraWorld, né? O AraWorld é um aplicativo que apresenta aí uma estratégia comum, né, e um mecanismo, uma ferramenta comum no contexto da comunicação aumentativa, alternativa, tá? Que é assim, para o indivíduo que tem uma deficiência na questão da, da fala, né, da comunicação oral, e precisa fazer essa comunicação a partir de trocas de pictogramas, né, de imagens, o aplicativo ele serve muito bem para isso, tá? Então, a ideia é a gente pensar assim, vamos pensar que esse é uma ferramenta de tecnologia assistiva porque ele vai estar, esse autista que se usa dessa ferramenta certamente vai utilizar ele em vários contextos, não somente na escola, porque ele precisa se comunicar, né? E aí, se ele foi orientado pelos outros profissionais, por exemplo, sua fonoaudióloga, para utilizar o AraWorld, né? Então isso pode ser uma ferramenta de tecnologia assistiva que vai ser utilizada em vários ambientes, inclusive na escola. Mas a questão é, esse é um aplicativo para autistas, né? Ou é um aplicativo para comunicação aumentativa alternativa e que pode atender uma demanda específica de pessoas, alguns perfis de autistas, né? Os autistas que não são oralizados e precisam se comunicar a partir da troca de pictogramas. Então é uma questão a se discutir, né? Um outro exemplo, e aí eu estou trazendo inclusive um aplicativo que no próprio nome dele já apresenta aí que ele é um ABC do autismo. Então é como se ele realmente fosse um aplicativo para autistas, né? Pô, o próprio nome dele já diz que é ABC do autismo. Quando você vai conhecer o aplicativo, né, mais a fundo, é um aplicativo muito bom e é utilizado para alfabetização de pessoas com TEA, né? Mas veja aqui uma tela dele, tá? É uma atividade em que
a criança que está o indivíduo que está em fase de alfabetização, não necessariamente ser uma criança, ele vai utilizar o aplicativo para formar a palavra peixe. Você tem a imagem do peixe, você tem as letras e você tem aí os quadradinhos específicos, né, a quantidade específica bonitinha para ele clicar e arrastar e formar a palavra peixe. Será que, mesmo sendo um ABC do autismo, no teu título tendo autismo inclusive, é um aplicativo somente para autistas, né? Quando você vai ver, por exemplo, inclusive a metodologia adotada, né, no final das contas, para nortear o próprio aplicativo, né, que é o método Teach, você vê também que é um método, quando você vai se debruçar um pouco mais, que também é utilizado muito nesse contexto do autismo, fica muito característico e, né, dá a impressão de que realmente esse aplicativo só serviria para autistas. E não, certamente um professor, né, curioso, que conheça e que acesse, né, e que domine o aplicativo, veria condições, inclusive, dele ser utilizado em pessoas com desenvolvimento neurotípico com desenvolvimento neurotípico, né, ou seja, o desenvolvimento das suas funções neurológicas dentro do padrão esperado, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma questão para a gente discutir mesmo, né? Existe aplicativo para tal especificidade? Obviamente, se você vai perguntar assim, mas e o Hand Talks, por exemplo? Aí, realmente, eu vou entender que eu posso ter aplicativos que são muito mais específicos de uma determinada área e condição, né? O Hand Talks, que é aquele aplicativo de você tem o Hugo e outros avatares, né? Atualmente está com mais avatares que fazem a tradução em Libras. Então, o Libras, geralmente, para quem é alfabetizado em Libras, está sendo alfabetizado em Libras, para ajudar na comunicação, para a gente entender a pessoa, né? Então, realmente, né, existem aplicativos que, como o próprio nome sugere, tem uma aplicação muito específica e seria muito difícil a gente desatrelar daquele cenário, daquele contexto, daquele perfil. Mas, né, não é o que acontece com boa parte do nosso ecossistema de aplicativos, certo? Então, é uma coisa que a gente tem que entender. E aí, então, a gente poderia reformular aquela questão inicial para essa aqui, né? Seria melhor perguntar o seguinte: qual é o melhor aplicativo para desenvolver a habilidade tal de leitura, de escrita, de formação de palavras, de operações aritméticas básicas, enfim, qual é a habilidade X que você quer desenvolver no João, na Maria, no Silvio, na Carla. Ou seja, eu não estou aqui trazendo a deficiência em si, estou trazendo a habilidade que eu quero focar, né? E, inclusive, esse indivíduo, quem é o João, por exemplo. O João pode ser uma criança ou um jovem autista. Vocês estão vendo certamente, toda hora o meu disco está cheio, vocês estão vendo, provavelmente, né? Enfim, mas olha só, né? A gente, nessa perspectiva que eu falei inicialmente, de a gente não enfatizar a deficiência em si, o indivíduo, eu tenho que saber quem é o João. O João é um autista em que condição, né? Em que perfil? O que é que ele já sabe? Ele tem um histórico aí, inclusive, pregresso, antes de chegar a mim. O que é que ele já conhece, o que ele já sabe, quais são o perfil dele. Como, inclusive, é ele em outros ambientes, tá? Então, ao invés de tratar o João como o autista da sala, eu trato o João como o João, indivíduo que tem um histórico, né, tem habilidades, inclusive, que eu preciso conhecer. Não vamos esquecer que quando a gente fala de educação especial, todos os termos, os documentos legais, prevêem que a família, né, seja chamada e faça parte aí desse diálogo, dessa construção que tem que ser coletiva desse currículo. Tá? E é por que a família tem que ser chamada? Porque a gente tem que conhecer o máximo do indivíduo, João, né? E porque essa nossa perspectiva de inclusão tem que considerar o indivíduo e não a sua deficiência. E aí, depois que agora eu reformulei essa pergunta, que eu sei agora que pergunta eu fazer, né? Vamos lembrar que a maioria das soluções concebidas para um perfil, né, vai servir para vários outros, como eu falei.
Obviamente eu posso ter aplicativos que são muito mais aplicações para contextos muito específicos, como eu falei agora, relatei a questão do Hand Talks, tá? Mas o ecossistema, vamos lembrar que quando você vai para a tua loja de aplicativos, né, do teu dispositivo móvel, você vai perceber que tem aí uma infinidade de opções de aplicativos, né? Então você tem um ecossistema muito vasto, tá? Dentro desse ecossistema, alguns poucos, né? Mas proporcionalmente, certamente a gente vai ter muito poucos aplicativos que a gente não pode generalizar e colocar em outros contextos, né? E outros que podem. Lembre, inclusive, que isso é parte inerente de quem trabalha com tecnologia em educação. Quantas vezes uma solução tecnológica que foi criada para uma determinada finalidade, né, ele foi incorporado para o cenário da educação e foi ressignificado. Isso também acontece nesses contextos de uso de aplicativo no contexto da educação especial, tá? A gente não pode esquecer disso. E aí, para finalizar então, né, aquele roteiro que eu tinha prometido para vocês, né, é um roteiro que vocês podem usar como sugestão para escolha e uso de aplicativos no contexto da educação. Tá? Esse roteiro poderia servir tanto para alunos que não são alunos no contexto da educação especial, mas vocês vão perceber que eu adaptei aqui para ele ser realmente nesse cenário, né, de inclusão, tá? Porque ele vai precisar ter algumas especificidades nesse contexto que um aluno que não tenha deficiência, né, não precisaria, para um aluno que sem deficiência, esse roteiro poderia suprimir algumas etapas. Mas vamos lá, como é que seria ele? Nesse roteiro, então, quando a gente pensa, eu quero uma solução para o João, que é o autista lá da minha situação, do meu contexto, tá? A gente começa primeiro conhecendo o João, aqui, ó, conhecer o João. Quem é o João? Né? Que informações a coordenação me traz sobre ele, né? Como é que foi o histórico nas séries anteriores, a família, o que é que traz de demanda, como é que ele é em casa, tá? Quais são as habilidades que ele já tem, principalmente, quais são as habilidades que ele já tem. E aí depois de eu conhecer o João, tá? Para eu escolher que aplicativo eu vou utilizar, que solução eu vou utilizar com ele, né? Eu tenho que focar na habilidade, ou nas habilidades que eu quero desenvolver. Lembra então que a gente até agora não está falando da condição dele, está falando do indivíduo, né? Quais são as demandas, como é que ele é, né? Quais são as habilidades que ele já tem, inclusive o que ele não consegue fazer ainda também, que obviamente isso pode fazer parte do teu planejamento, você querer que ele atinja determinado status dentro dos seus objetivos de aprendizagem, mas aí eu vou focar na habilidade ou as habilidades que eu quero, depois de entender o João, entender suas demandas, que eu quero focar aí nessa experiência que ele vai ter junto com a turma, tá? Então, que habilidade é essa que todos os alunos da nossa sala, o nosso propósito sempre é esse, né? Ele desenvolver alguma habilidade nova a partir daquilo que eu estou ensinando. Então, qual é a habilidade que o João, que eu vou focar nele, tá? Depois que eu identificar essa habilidade, eu tenho, começar a pensar em qual aplicativo, quais aplicativos eu vou utilizar, eu preciso entender, por isso que é importante o diálogo com outras pessoas que tenham contato com o João, família e também outros profissionais que porventura atuem junto com ele, sejam profissionais de saúde, sejam outros profissionais de educação. Se na tua escola, por exemplo, você tem lá a sala de recursos multifuncionais, com atendimento educacional especializado, também, obviamente, né, esse trabalho tem que ser integrado. E eu tenho que entender que aplicativos ele já usa em outros contextos. Por exemplo, eu citei lá o AraWord, né? Então, não é interessante que, por exemplo, eu entenda que ele vai precisar de um aplicativo de comunicação alternativa, né? E eu vou, nas minhas pesquisas, selecionar um. Única e simplesmente porque é que eu acho melhor. Ora, mas se, por exemplo, a fonoaudióloga, ou fonoaudiólogo, que é o profissional da área de linguagem, que geralmente vai dar esse suporte para ele, já utiliza um, já orientou inclusive a família a adotar um, e já faz isso, e ele já usa em outros contextos, obviamente o ideal é você incorporar esse aplicativo, essa solução também para a tua prática em sala de aula. Tá? Então não tenta começar do zero, tenta ver o que já é
parte do ecossistema, né, do hall de soluções que ele já usa em outros cenários, em casa, nas terapias, enfim. Eu lembro que o trabalho na educação especial ela tem que ser integrado. Não existe trabalho com educação especial, com inclusão, se não for integrado. O professor não faz nada sozinho nesse contexto, tá? Então tem que aproveitar esses outros cenários. Aí sim, a partir disso que você vai fazer um plano de uso dessa ferramenta. E aí o plano pode ser da maneira como você achar melhor, a gente poderia trazer até aqui modelos de planos que você poderia preencher, mas eu entendo que cada docente, como já sabe fazer o teu plano, né, todo docente sabe fazer planejamento, sabe produzir um plano de curso, um plano de aula, então faz o plano de uso. Se você, por exemplo, vamos pensar num professor de física que faz um roteiro, um plano de atividades do laboratório, de uso do laboratório. É a mesma coisa, né? Você faz o plano de uso desse aplicativo. Você vai utilizar o, o AraWord, como é que vai ser utilizado? Como é que você vai fazer nesse plano de uso, né? Os objetivos do uso do aplicativo, em que situações, né? Com que tempo, em que tempo ele vai utilizar dentro de sala de aula, tá? Tudo isso tem que ser previsto, inclusive considerando as questões que hoje em dia, né? A gente tem que começar a se preocupar, como por exemplo o tempo de tela, né? Poxa, eu vou entender que esse aplicativo tem uma finalidade de uso, né? E eu não vou utilizar ele só para o aluno ficar lá, né, um tempo enquanto eu estou dando aula para os outros colegas, ele vai ficar lá no aplicativo porque ah, e aí isso pode criar uma situação em que ele vai estar presencialmente na sala de aula, mas, né, ele não está participando efetivamente da sua experiência. Só porque ele está ocupado à frente de uma tela, né? Mesmo que seja no aplicativo que você tenha planejado de utilizar. Então tudo isso está muito bem articulado e por isso que é ideal fazer um plano de uso. Depois que você faz o plano de uso, obviamente agora é hora de aplicar, né? E observar principalmente, tá? O fato de a gente ter um contexto de educação especial em que o indivíduo tem que ser levado em consideração, a gente sabe que a gente não consegue fazer isso numa turma de 30, observar individualmente cada um dos 30 ou 40 alunos de uma turma inteira, mas a prerrogativa para o aluno que está no contexto de educação especial é que isso precisa acontecer, tá? Por isso, inclusive, se você tiver condições, na tua rede tem condições de solicitar, que geralmente os textos, os documentos legais preconizam que você tenha essa rede de apoio, um profissional de apoio educacional, de apoio pedagógico, né, também que te auxilie, vai ser interessante que isso aconteça. E não esquecer, obviamente, depois dessa observação, avaliar o impacto, tá? Porque todo o processo educacional de aprendizagem, a gente tem que avaliar, obviamente, o que aconteceu, como é que foi a experiência, quais foram os impactos. Foi positivo? Ele aprendeu, atingiu os objetivos que eu elenquei lá, os objetivos de aprendizagem? O aplicativo foi importante para isso acontecer? Se for, então, né, ótimo, você já guarda todo aquele plano de uso que você fez, né, já coloca lá, marca o aplicativo como uma solução que pode ser utilizada e replicada em outros contextos, tá? E se não for, você muda a estratégia, tá? Por quê? Porque o ecossistema é muito vasto, certo? Então, às vezes, pode ser interessante se você tiver a oportunidade de participar de uma comunidade, né, de professores que usam tecnologias para você. Às vezes eu conheço um aplicativo e o meu colega conhece outros, né, outro conjunto de aplicativos que eu não tinha nem ideia que existia, então isso é interessante para que você conheça. Por isso que, inclusive, a comunidade do Moonshot é interessante fazer parte, que ela é muito ativa nesse cenário, tá? E pode trazer também outras percepções de outras soluções para vocês, mas aí a proposta de roteiro é essa, tá? Então, no final das contas, o que eu queria colocar aqui para vocês, principalmente é que, né, às vezes o problema do problema tá na forma como a gente faz essa pergunta. Então, assim, se você, professor, professora, né, geralmente já pode ter já feito essa pergunta para um colega, claro, não precisa, né, ficar acanhado aí, mas a gente também, né, certamente essa pergunta foi feita com a melhor das intenções, querendo ajudar realmente seu aluno,
Mas é interessante, o que eu queria trazer como reflexão é justamente isso, né? Às vezes eu estou fazendo a pergunta de uma forma equivocada e se eu reformulo essa pergunta, eu tenho um resultado mais assertivo que vai me ajudar melhor a resolver a demanda do meu aluno. Tá, pessoal? Então a ideia era justamente trazer essa reflexão, tá? Quando a gente lembra aí, inclusive, daqueles princípios do design universal, tem toda a relação. Por exemplo, quando você usa dá a opção do aluno utilizar, por exemplo, o aplicativo de tecnologia assistiva como o AraWord para comunicação alternativa, você está atendendo aquele princípio de apresentar diversas formas de o aluno expressar aquilo que ele aprendeu, que ele sabe. Tá? Quando você usa um aplicativo, por exemplo, como o ABC do Autismo, que tem uma parte aí de gamificação, que quando a pessoa está fazendo a atividade, se ela acerta, aparece lá né, um sinal sonoro, né, uma estrelinha dizendo que ele conseguiu atingir aquele nível, que ele conseguiu. É uma forma também, por exemplo, de trabalhar aquela parte de diversificar as formas de engajamento. Tá? Então tem toda a relação, está tudo articulado com os três princípios. É interessante conhecer os princípios. É interessante estudar um pouco mais sobre design universal para aprendizagem, entender que essa perspectiva de trabalhar com aplicativos de tecnologia na educação especial precisa ser feita de forma coletiva, porque a gente conhece uma determinada quantidade de aplicativos com alguns perfis, o meu colega vai conhecer outros, então participe de comunidades. E para finalizar, então, é só, né, agradecer novamente e deixar aqui meus contatos, né, quem quiser contactar por e-mail, danilo_math@hotmail.com, tá? Tô no Instagram também, se quiser mandar um direct lá no Instagram, danilo.innovator17. Eu não comentei aqui que eu também faço parte do, do programa do Google Innovators. Meu projeto, inclusive, é um projeto que se intitula Matemática Acessível. Tem um portal com materiais voltados à matemática acessível, né, design universal, e um trabalho adjacente, né, que foi fruto, né, um spin-off aí desse projeto, é uma página no Instagram, para quem quiser seguir lá, é o Matemática Acessível, onde eu foco aí em sugestões e discussões de temas relacionados a como a gente fazer a matemática, né, mais acessível, como é a proposta, tá? Quem quiser ver também um pouco mais do que eu gosto de discutir, refletir sobre tecnologia, inclusão e outras temáticas, eu tenho um blog pessoal que é o professor Danilo math.blogspot.com. E é isso, valeu pela atenção, valeu novamente pela equipe do Moonshot e aproveitem aí todo o restante da programação. Falou! Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.